Opa, vamos dar mais um segmento. A aula hoje tá grande, hein, turminha? Finalizando o módulo, a disciplina Microbiologia e Parasitologia. Estamos seguindo em frente. Vamos falar sobre os helmintos, as vermes, falamos sobre os protozoários. E agora vamos falar sobre as vermes. Opa, adiantei aqui um pouquinho. Helmintologia é o ramo da zoologia que estuda os vermes em geral. Também podem remeter mais especificamente ao estudo aos vermes endoparasitas. Já vimos isso, né? Que os endoparasitas vivem no interior do homem. Os helmintos de maior cunho de estudo da medicina é o Cystosoma mansoni, a Taenia solius, Saginata, Ascaris lumbricoide, Trichus, Enteróbios vermiculares, Ancylostrum brasiliense, Caninium, Americus, Nectas americanus, Strongyloideus, Streptocarlis, ok? Então, vamos aprender, vamos conhecer o que seja a nossa querida lombriga. Ela habita no intestino delgado, é transmitida através de alimentos e água contaminadas. E o ciclo evolutivo, na aula anterior, eu passei todinho para você. Intestino, corrente sanguínea, fígado, coração, traqueia, faringe, esôfago, estômago, e retorna ao intestino, que o indivíduo faz. Aí engole o que vem. Aí ela está na fase madura, para poder sair nadando no suco gástrico, ir lá para o intestino e ficar, sabe como? Se alimentando do quimo e do quilo. Ou seja, a pastazinha gostosa, cheia de nutrientes, já tudo, digerido pela enzima do fígado, pela enzima do pâncreas, pelo suco gástrico, pela própria digestão em si. Ela fica se alimentando, fica gordinha, fortinha, e aí começa a crescer e multiplicar. Aí tá a imagem, você tá vendo, vou começar da esquerda para a direita, a imagem da Ascaris, o ciclo evolutivo, o intestino com o novelo de Ascaris, que é a crise que ela dá, nessa fase ela tá bem tosca, e um menino que faleceu por crise de verme, né? Quando elas se veem acuada, é aquela coisa, o hospedeiro não serve mais para o parasita, a tendência dela é ela matou o hospedeiro, então ela vai sair para hospedar outro canto. A sintomatologia é uma dor abdominal, febre, secreção nasal esverdeada. Aqueles meninos com aquele narizinho constantemente aqui, é melecano, é verme, não é gripe. Falta de ar, aumento do abdômen e até obstrução intestinal. A enteróbios vermiculares, conhecida como oxiurásia, a cacazeira, muito comum na idade da pré-escola, mede 5 milímetros e o macho 1 centímetro, ela mede cerca de 5 milímetros. O macho mede 1 centímetro, né? O macho mede 5 centímetros e a fêmea 1 centímetro. Oh, eu me empolgo, eu viajo nesse mundo universal. Ela só vive em pares, no seco e no intestino grosso, ou no intestino grosso, certo? O seco é o que antecede o ânus. O quadro clínico, uma coceirinha anal, a criança fica irritada, não dorme, fica nervosa. E há casos dela migrar pela vagina e fazer uma infecção na tuba vaginal na mulher, certo? Então, é muito comum, muito fácil de ser transmitida na idade escolar. Então, vigilância à criança que está com o dedinho coçando o bumbum. O ciclo evolutivo está aí, né? A criança defeca, ou então está com o cisto na mão, vai para um alimento, eclode no suco gástrico e se desenvolve. A tênia, tem a Taenia solius, a Taenia saginata. Eu estou dando a passagem disso porque a gente já estudou tanto isso no ensino médio, fundamental. Ambas são contaminadas por um sistema larval chamado de cisticerco. A cisticercose é perigosa, porque assim,
Quando você come a carne do porco, a carne do boi mal cozida, aquele nódulozinho que tem ali, ela vai liberar a larva, ela vai liberar o casulo, que é o cisticerco. Dentro desse casulo tem a larva. Ele sai migrando. E aí ele pode, porque ele é microscópico, viu? Ele sai pequeno. Lá ele fica grandinho, aquele. Fica tipo um novelozinho assim. Mas dentro dele ele é bem miudinho. Então, ele vai se desprender, vai pegar a corrente sanguínea. E ele adora se alojar em tecidos moles, como o tecido da medula e do cérebro. Quando ele se aloja nesses locais, ele pode vir trazer transtornos severos ao indivíduo, desde a paralisia até a morte do indivíduo por aumento da pressão intracraniana e a paralisia dos membros inferiores, os superiores, perda da fala, da audição, enfim, né? Então essa cisticercose, ela é muito perigosa, né? E geralmente, na idade adulta, a tênia, ela habita no intestino delgado. Então, tá aí a tênia sólio, a tênia sagittato, seu ciclo evolutivo, né? Que a gente adquire através da carne crua do porco ou do boi. O quadro clínico, desconforto estomacal, dor forte no estômago, tem uma diarreia, uma fome excessiva, porque todo mundo conhece ela como solitária e ela come demais, náusea, vômitos e reações alérgicas tipo urticária, descamação, petequiazinha pelo corpo. Trichus. O macho mede 4 centímetros, a extremidade posterior envelopada, curvadinha verticalmente. E a fêmea, 3 centímetros, é retinha. O ovo possui um espaçamento mucoide transparente na extremidade, ou seja, parece a gema do ovo, né? São gelatinosos, certo? E para o seu ciclo evolutivo, ele precisa ir ao solo. Ele habita no ser humano o seco, mas também pode ser encontrado no apêndice, no colo, no íleo. Às vezes a pessoa está tendo uma dor aqui e confunde com o quê? Apendicite. Mas não é, pode ser uma infestação por trichus. Aí está a morfologia dela, né? Ela penetra essa pontinha parecendo um anzol no seco, a ponto de deixar a musculatura do seco mole e friável e ter o prolapso retal. O ciclo evolutivo é o quê? Monogênico, né? A pessoa ingere o ovo da larva, esse ovo embrionado libera as larvas no intestino delgado e depois a larva migra para o seco. Durante esse trajeto, a larva sofre metamorfose, ou seja, ela vai virar uma adulta. O verme pode viver no organismo humano por 5 a 8 anos. Como ovos são muito resistentes no meio ambiente, podem ser disseminados pelo vento, água contaminada e alimentos. É o que eu falei anteriormente. Esse parasita, ele não faz ciclo pulmonar. Patogenia e sintomatologia. Ela é muito espoliante e tóxica, viu? Ela deixa o indivíduo fraco, mal. As extremidades afinaladas do verme entram na mucosa do adenal, podendo causar úlcera, abscesso, permitindo invasão bacteriana. Pode levar a anemia devido à espoliação, prolapso retal, devido à irritabilidade do sistema nervoso do seco do reto e fragilidade da musculatura. Pode provocar uma diarreia devido à mudança do peristaltismo, que é a mudança dos movimentos intestinais, e os demais sintomas causados pela parasitose. Ancilóstomo brasiliense, a espécie de ancilóstomo parasita que infecta a pele e o trato intestinal do hospedeiro definitivo, como cães e gatos. Embora humanos também possam ser infectados, são hospedeiros definitivos. Ancilóstomos se alimentam de sangue e podem causar perda crônica de sangue e anemia. Os ancilóstomos brasilienses infectam seu hospedeiro quando um cão, gato ou ser humano
entra em contato com o solo contaminado. Então, tá aí o ancilóstomo, né? Que ele faz parte da flora intestinal do cães e do gato. Geralmente eles estão infectados porque eles vivem no chão, né? Vivem comendo alimento do chão. Então é por isso que é importante você, de 3 em 3 meses, vermifugar seu animalzinho de estimação. Aí está ele, né? Que a gente chama também de larva migria, né? Como estamos vendo aqui, pelo ciclo evolutivo, ele infestou o pé de uma pessoa. E aí ele sai comendo. Essas garras deles aqui são ventosas, que servem para ir destruindo o tecido, comendo esse tecido e ele fazendo esse caminho, parece até um caminho hídrico, né? Um rio. Outras formas, além da tegumentar, né? É a do Odenale, que é a néctar americano, né? Que mede de 1 a 1,5 centímetro. A doença também pode ser chamada como o amarelão ou a doença do jeca-tatu, ou mal da terra, anemia dos mineiros ou opilação. Isso tudo são nomes dados de acordo ao regionalismo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e façam bom proveito.